Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô senhor, voltou, careca. Porra, falei pra vocês que eu iria fazer vídeo todos os dias, estava conseguindo manter isso. Só que, galera, foda, essa semana foi foda. Parei 2 vezes na emergência com a pressão lá no céu, irmão, lá no céu. Eu tenho pressão alta, herdei isso aí da minha mãe, todos os meus irmãos têm. E eu comecei a ter pressão alta em 2015, depois que meu pai faleceu. Na verdade, 2016, né? Meu pai faleceu em 2015. Quase um ano depois, minha irmã faleceu também. E aí, fudeu. Aí a pressão aumentou, disparou. Eu tenho que tomar remédio controlado todos os dias. Eu tomo. Só que tem vezes que o remédio não faz efeito. Não sei porquê, não sei dizer. Mas parece que o corpo acostuma com o remédio. Aí tem que ir no cardiologista para trocar. Fevereiro eu já tive esse problema. Fui na cardiologista. Ela passou uma série de exames. Não fiz porra nenhuma, não fiz nada. Agora eu tô correndo aí, graças a Deus consegui marcar tudo pra semana que vem pra levar os resultados dos exames pra ela, pra ver se tá ok, se não tá, o que precisa ser feito, se vai ter que mudar o remédio, se não vai. Mas enfim, galera. Então eu vou estar aqui com vocês, mas bem tranquilo e talvez nem todos os dias, né, porque não dá. Mas é isso, por isso que eu dei essa sumida aí. Vasco ganhou, né? Só notícias gostosas que eu tô vendo aí, né? Eu tô vendo os títulos assim: Vasco se classifica. O Vasco não se classificou, não, cara. O Vasco conseguiu passar aos playoffs da Sul-Americana, mas não é uma classificação. Claro que não está eliminado. Mas o Vasco vai precisar fazer mais um jogo contra os times que saem ali da Libertadores, né, os terceiros colocados. Talvez o Vasco pegue o quarto. Hoje eu acho, né? Hoje eu acho que a gente vai ter certeza. Eu tô achando que será o Bahia. Quem que vocês acham que o Vasco vai pegar? Mas assim, pela colocação de um e de outro ali, vai ter os jogos ainda hoje, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, mas eu acho, não sei, posso estar falando muita merda aqui, mas eu acho que tem uma probabilidade grande aí da gente pegar o Bahia. Enfim, galera, eu não vou falar muito aqui não. Vou ver se amanhã eu acordar melhor. Eu faço um vídeo aí falando sobre os assuntos, né? O Vasco se livra do transfer ban. Se livra entre aspas, porque na matéria da Globo diz assim: o Vasco consegue suspender o transfer ban. Eu não sei se essa palavra suspender, se ela foi colocada ali de forma correta ou se eles erraram, porque é diferente suspender de cancelar, né? Suspender é uma coisa temporária, tipo, teve a carteira de motorista suspensa, não foi cancelado, não perdeu a carteira, está suspensa durante um determinado período. Não sei, vou ver, estudar mais sobre isso, se pode, né, o Nantes recorrer e tal, enfim. Então é isso, galera. Eu vou deixar aqui vocês com um vídeo lá de trás. Interessante a gente ver, porque tá surgindo um bafafá do caralho sobre SAF agora, né? O Carregal falando que o Vasco vendeu 90%. Agora que tu soube disso? Pô, isso estava na apresentação do slide lá da 777. Quer ver? Vou botar aí. Resumo dos termos negociados. Associação aqui embaixo, na última. 30%. Com redução organizada para 10%, permuta debêntures ou venda de 10% para sócios torcedores e diluição de até 10% em novas rodadas de aumento de capital, além dos 700 milhões mínimos ou IPO. Estava escrito isso aqui na apresentação da 777, cara. Estava escrito isso. Isso aqui é documento, amigos, de 7/7/2022. Descobriu a pólvora agora, ô Carregal? Não, foi 90. Claro que foi, tava escrito, pô. Tava escrito. Enfim, galera, eu vou deixar vocês que essa data é importante, né? Teve a reunião do Conselho Deliberativo e olha o que os sócios, os torcedores se iludiram. Os youtubers falaram, a gente foi iludido. Olha no que eles se iludiram, cara. Veja essa apresentação da reunião que teve no Conselho Deliberativo da 777. Olha só.
7/7/2022. O estatutômetro aqui, ó, 7.904 sócios estatutários. Cai, sobe. É uma verdadeira zona. Esse site aqui do sócio estatutário, nosso estatutômetro. Foda isso. Mas enfim, galera, amanhã eu volto, né? Melhor, se Deus quiser, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Já me exalto, já não dá legal, então assim, tem que me cuidar. Vou deixar vocês com a reunião do Conselho Deliberativo, da qual o Sérgio Frias falou. Enfim, cara, olha essa reunião aí. Vamos relembrar, já que tiraram isso lá da Vasco TV. Tamo junto, fui. Depois eu volto. Um forte abraço. Salve, torcida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Meus amigos, que show de horrores foi essa apresentação da poderosa 777 Partners. Puta que pariu! Você não assistiu, eu vou te fazer um resumo aqui bem rápido do que aconteceu hoje na reunião da 777 Partners. Apresentação oficial da 777 no Vasco. Bom, começa com 1 hora de atraso, tá? O evento estava marcado para começar ali às 19 horas, mas demorou 1 hora para começar aquela merda lá. Tudo bem. Tá, e o Carlos Fonseca faz a sua introdução ali, né? Seu discurso inicial e passa a bola aí pro mago das planilhas aí. Puta que pariu. O Adriano Mendes. Caralho, ele toma ali uma surra do PowerPoint. Que puta que pariu. Isso com 11 mil pessoas assistindo e esperando. Dá uma olhada aí. Presidente, todos estão podendo ver a apresentação? Se puder colocar no modo tela inteira, vai ficar melhor, Adriano. Tá bom, vou colocar. Como é que tá agora? Tá melhor? Presidente, todos vendo? A visualização tá boa? Ela tá aparecendo pra gente, ela só não tá no modo de apresentação. A apresentação de slides, modo cheio. Eu fiz isso, deixa eu ver aqui. Não foi agora? Bom, segue por aí que ela tá na tela. Eu vou seguir porque tá aparecendo para mim, então... Enfim, bem, vamos lá. A questão é a seguinte, como o Vasco, no primeiro momento, não tinha caixa disponível e monta, a ideia é que o valor que tivesse era derivado daquele aporte de... Oi. Adriano, a apresentação não tá rodando aqui, cara. Você tá falando... É mesmo? Então, peraí. Ela não tá... Ela rodou agora, vai clicando nos slides ali. Melhor, tá? Só testando de novo. O modo de apresentação não está indo não, né? Agora, por exemplo. Está indo o modo de apresentação. De repente fechar e compartilhar ou mandar pra gente aqui que a gente apresenta daqui. Esses caras não dão a importância que merece, né? Uma venda dessa para sempre do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não era pro Adriano Mendes estar em casa apresentando um slide. Não era, cara. Ele tinha que estar lá, né? Pessoalmente ou... Então, testar antes, né? Não custava nada testar antes, né? Vamos ver se tá funcionando aí. Não tá, não. Já vou te mandar aí para você apresentar daí, que eu vou falando daqui. Mas não, cara. Os caras estão, ó, foda-se, tá ligado? Então, você perde mais de 20 minutos aí com a briga do Adriano Mendes e o PowerPoint. E nesse meio tempo, um conselheiro pede a palavra. E, cara, saiu uma notícia. Ele tava falando sobre essa notícia aqui, ó. E ele diz, eu não vi nada não, tá? Foi dito aí pela imprensa que eu vi contrato, que a gente viu contrato, eu não vi contrato nenhum. E depois o próprio Carlos Fonseca disse que ninguém viu. Que foi uma explicação de slide realmente, inclusive ele que é um dos presidentes, né, de um poder do clube, diz que também não viu. Olha aí. Pode fazer então, conselheiro, pode prosseguir com a... A coisa está rápida, presidente. Boa noite a todos. Só para registrar o seguinte...
é que diversos veículos de imprensa noticiaram que naquela reunião que nós estivemos na KPMG na última sexta-feira, nós tivemos acesso aos contratos de toda a transação da SAF. É só para deixar claro o seguinte, eu não tive acesso a contrato nenhum. O que nós tivemos acesso foi a uma apresentação feita pela KPMG com explicações do Adriano. Tá? É só para deixar isso registrado, presidente, que não houve qualquer apresentação de documentos. Então, somente uma apresentação PowerPoint pela KPMG com a explanação do Adriano Mendes. Por favor, presidente. Perfeito, está registrado, conselheiro. Eu tive a oportunidade de estar presente com o senhor na mesma reunião. De fato, os contratos não foram apresentados naquela reunião, não era o foco da reunião. A apresentação foi feita pelo assessor do clube, a KPMG, na pessoa do Marcos, e pelo vice-presidente de finanças, o Adriano, e tivemos um bom debate. Aí, sabe o que acontece? Vai ter um monte de comentário aqui dizendo que eu tô mentindo, que é mentira. Acabamos de escutar o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, dizendo, e o conselheiro lá, né, que levantou essa bola, assim, ninguém ia falar nada, mas ele falou, eu não vi contrato nenhum não, hein? Carlos Fonseca disse que também não viu, ninguém viu, só quem viu foi, sei lá quem. Deus viu o contrato. Tá, aí depois disso, né, o mago da planilha aí, o deixa cair. Então, ele consegue fazer a sua explanação lá no PowerPoint e ninguém consegue entender porra nenhuma. Cara, explica mal, é um rolo, número pra caralho. Ninguém entende porra nenhuma. Tá, tudo bem. Ele termina antes até de acabar os PowerPoint dele, os slides, mas ele já termina, acabou minha participação, acabou. Aí ele sai e entra aí o Juan Arciniegas, o 77, que falando lá em espanhol, ninguém entende porra nenhuma, ele fala em transparência, que vai apresentar lá, né, uma transparência, que ele, enfim, a abobrinha lá que ele fala, ninguém entende nada, o cara fala em espanhol, ruim pra caralho. O Carlos Fonseca, ao invés de se mutar, permanece aí com o áudio aberto, o que complica mais ainda o entendimento, enfim, cara, que show de horrores isso aí. Show de horror. Eu não vou botar o Juan Arciniegas não, porque não adianta. Tá, tudo bem. Mas depois do Juan, vem aí o Josh, poderoso bilionário Josh Vander, o ex-traficante, aparece aí todo bonitinho. Puta que pariu, num cenário horripilante. Você não sabe se é a parede, que é reboco, ou se aquilo ali é um quadro. Se for um quadro, meu amiguinho... Puta, comprou onde essa porra aí, caralho? Quadro feio. O cara, meu irmão, parecia que tava numa fábrica, né? Fabricando sei lá o quê. Que ele fabricou muito tempo atrás e deu ruim. Pegaram ele. Sei lá, meu irmão. Eu sei que tava uma barulheira do caralho. Olha aí. Including its fight against racism and promotion of equal rights in Brazil. Everything about Vasco inspires us at 777. And we are proud and honored to become a part of the rich history of this club. By now, you've likely heard about the football business that we are building at 777 for many years to come. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. We know how much each and every one of you care about this club and its future. That's why we want to work together to build on the solid foundation you and others have created over the past decades. I look forward to seeing all of you in a few short weeks. In the meantime, our team will take you through the details of our vision. Thank you, and see you soon at São Januário. Primeiro, o cara nem se preocupa, amigo, do lugar que ele está. Porra, uma parada tão importante, né, cara? Sei lá, de repente o Vasco é importante só pra nós mesmo, não é pra eles, não. O cara fazer uma live dessa pra apresentar por um conselho que vai dizer se vai ser aprovado ou não, e ele tá cagando, foda-se, lendo, tá valendo, né? Tá valendo algo ali, que tu vê que o olhinho dele fica só, ele lê, e porra, uma barulheira dos infernos, cara, que isso, cara? Que nós somos pra esses caras, né? Ah, foda-se, bota. Não, grava aí mesmo, com esse barulho aí mesmo da fábrica. Não vamos parar nossa fabricação, não, para não.
Continua aí, continua. Não, vou falar aqui rapidinho. Já tá vendido mesmo, já assinaram a porra toda, deixa isso pra lá, isso é só formalidade, né? Deixa isso pra lá. Meu Deus do céu, cara, ainda tem gente que falando sério agora. É triste, cara. É triste pra caralho. Vou parar por aqui, eu acho que eu não vou continuar mais, não. Tem mais falas aí do Carlos Fonseca, né? Que é bem interessante tudo que ele fala sobre a associação e tal, mas pro vídeo não ficar muito longo. Basicamente o resumo é esse aí. Depois são só falácias, né? Vão vender São Januário mesmo. Claro que irão vender, né? Está em contrato, tá? Mas eles vai dar aí 50 milhões pro Vasco, vai fazer a reforma de São Januário e leva o estádio. Que isso, cara? Que isso? Não é só isso não, tá? Isso aí é mais um agravante, né? Mas é tudo, cara. É tudo relacionado ao Vasco. E o torcedor lá no chat, o Vaz Mongol, fora Leven. Caralho, o Leven tá no Vasco. Pô, aí teve um que falou assim, o Monteiro e o Leven sendo tão querendo atrapalhar de novo. Caralho. Imagina esses caras, né? Quem é citado ali pelos Vaz Mongol, vendo isso. Caralho, eu tô aqui em casa tranquilão assistindo o bagulho, o cara tá falando em mim, mano. Estou mais preocupado com pessoas ou com grupos políticos e não prestam atenção, na verdade, no que está sendo feito dentro do Vasco, assim, a troco de nada, né? A troco de promessas. Promessas. Vamos ter já no próximo ano o orçamento do Mulambo, sendo que o orçamento do Mulambo aumentou, tá, Josh? Não é mais 36, não. Aumentou aí com Cebolinha e com Vidal. É, meu amiguinho, tu vai ter que trabalhar bastante aí nessa fábrica, hein? Mas, enfim, Pochecha. Mas, cara, e a galera tá muito preocupada com pessoas, né? E não presta atenção nisso. E é foda, cara. É foda. Esquece, cara. Esquece o Leven, cara. Esquece. O Leven hoje é um torcedor do Vasco, como qualquer outro. Passou, acabou. Venceram, né? Na justiça. Venceram na justiça. Acabou, cara. Você preocupa hoje com o teu clube. Tira essa mágoa do coração aí, cara. Esquece, ganhou já, ei, comemorou, ei, beleza, porra. Ganhou na justiça, beleza, mas esquece, cara. Você tá se preocupando com pessoas ou com partidos políticos, está deixando de se preocupar realmente com o teu primeiro amor, se é que o Vasco foi o teu primeiro amor, se é que você tem esse sentimento, né, de vascaíno, que é uma parada muito forte, muito grande, talvez não, né? Talvez você ache que o Vasco é apenas um clube de futebol, por isso que você quer que ele seja vendido. Triste, triste. Bom, antes de eu ir embora, eu vou deixar vocês aqui com o vídeo do Carlos Fonseca, né? Verdade seja dito, o Narigudo falou a verdade. Tirou o vídeo à toa, hein, Narigudo? Tirou o vídeo à toa. O Carlos Fonseca confirmou que os 700 milhões para pagamento de dívidas não virão da 777, sim da própria operação do Vasco, ou seja, das receitas do próprio clube, que sairá aí esse pagamento das dívidas. Oh, meu Deus. Falou isso abertamente para todo mundo ouvir. Eu vou terminar deixando a única participação que eu achei interessante ali, que foi do Sérgio Frias, que expôs tudo que o vascaíno hoje, né? O vascaíno que ama o clube, que ama a associação, teria vontade de falar. Foi muito feliz ali na sua colocação, Sérgio Frias. Então eu vou deixar vocês aqui com esses 2 vídeos e vou meter o pé, valeu? Tamo junto, forte abraço, galera. Fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto. Isso aqui vai ser sacudido e vai ter uma nova geração de receitas. A gente espera que o Vasco suba, a gente espera a Libra, isso tudo está precificado, pelo que eu vi na operação. O clube vai deixar de faturar 170 e vai passar a faturar um montante maior. Desse novo faturamento do clube, sairá o pagamento da SAF, sairá o pagamento das dívidas do clube. Essa é o engenho financeiro que foi criado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Chegou a hora de nós buscarmos levar as coisas para o torcedor do Vasco, que é o maior interessado nisso tudo. Todos nós temos um interesse como torcedores do Vasco, mas a princípio, todos nós, somos torcedores do Vasco, antes de sermos sócios, conselheiros, beneméritos, etc. E o torcedor do Vasco, ele foi levado a acreditar em algumas coisas que hoje ficaram absolutamente evidentes pela própria apresentação da 777,
e pelas próprias falas que surgiram. Nunca houve 1.400.000. Nunca houve. Há o quê? A possibilidade não, a realidade de 630 milhões de reais entrarem dentro de uma SAF que vai ser controlada por um grupo que estará tirando dinheiro de um investimento outro seu para colocar ali dentro. Esse é o primeiro ponto. Desse valor, foi dito pela apresentação da 777 que parte desse valor é para pagar dívida. Foi falado sobre isso. Não é a dívida, evidentemente não são 700 milhões, mas é parte da dívida. Ou seja, existe alguma coisa ali que está contratualmente acertado, que é para pagamento da dívida. E os outros 700 milhões, ou o que faltar, no caso dos 700 milhões, ele faz parte de você poder utilizar de duas formas. Uma, nós vamos fazer a SAF, e a SAF vai ganhar muito dinheiro, e esse dinheiro, vai ter a obrigação de pagar essa dívida aqui do Vasco. Ou com a própria operação já existente no Vasco. E aí, as pessoas podem pedir, não, mas vai haver um investimento, isso é inequívoco, vai entrar 630 milhões de dinheiro novo. A princípio, parceladamente, evidentemente, teria que ver quantos anos isso vai acontecer, uns falam em 3, outros falam em 5, para mim não é a grande discussão. A questão é a seguinte, esse dinheiro ele entra, mas também nós temos que considerar que quando você faz o valor do Vasco, quando você faz aquilo que o Vasco tem de ativo, você não considera jogadores da base que você pode vender por valores muito maiores, porque eles não estão vendidos, então você não pode colocar. A BDO deixou claro isso na reunião do Conselho de Beneméritos, acontecida no dia 10 de maio. Você tem valores futuros, por exemplo, com cotas de TV, que evidentemente vão entrar e eles vão dizer, mas isso aqui só é valor nosso, isso aqui eu posso dizer que é dinheiro novo, porque esse dinheiro aqui está entrando e esse dinheiro faz parte, pode fazer parte, para mim ressarcir. E aí há uma grande questão, é muito legal ver o ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso, você começa, faz o investimento, esse investimento vai fazer com que ao longo de 5 anos você refaça novos investimentos e busque através da valorização do time, da valorização das conquistas, dos lugares que o Vasco vai chegar, você faturar dinheiro e poder fazer mais negócios, poder fazer com que se ganhe mais dinheiro. Só que o problema é que só tem 700 milhões de aporte, que seriam 630 milhões. E esse valor, ele, considerando ainda o valor que o Vasco tem, hoje é um valor absolutamente fora daquilo que pode levar o Vasco a algum lugar. Aí, durante a reunião do Conselho de Beneméritos, não foi tratado hoje, mas provavelmente isso deve estar em contrato, porque, embora nós não tenhamos visto, está em contrato, foi dito. Não, mas há uma necessidade, ou é imperioso que a 777 ela consiga fazer com que o Vasco tenha um dos 5 orçamentos, ou esteja entre os 5 maiores orçamentos do país. E aí a preocupação que foi levada pelo Luiz Manuel Fernandes, eu entendi perfeitamente. Falei, não, peraí, isso é uma coisa, mas tudo bem, você pode ter isso, mas você tem que ter os títulos. Não, mas nós entendemos que nós temos que ter isso para poder ter os títulos, porque é um círculo vicioso. Perdão, é um círculo virtuoso, senão seria um círculo vicioso. Mas, na verdade, quando você está fazendo isso, você não está com garantia nenhuma, porque bateu esses 700 milhões, o outro lado vai olhar e ver, olha, deu, não deu, conseguiu, não conseguiu, vamos recuperar o investimento ou não vamos recuperar. Dizer que o Vasco é o clube mais principal da América do Sul é óbvio, o Vasco é o único clube da América do Sul. E evidentemente tem que ser, mas não foi dito que é a prioridade no mundo do futebol. Foi a prioridade, aliás, foi dito na América Latina, se não me engano. E aí, quando você tem essa questão de São Januário, não tem que dizer para a torcida do Vasco, de forma muito clara, que quando você coloca São Januário com a possibilidade, vão fazer uma reforma e ficam com o estádio, você pode florear da maneira que quiser florear, pode falar da maneira mais bonitinha que quiser falar, porque vai ter, isso vai passar pela associação civil, que é como está passando hoje, a associação civil está passando vender o Vasco a preço banana, mas está passando pela associação civil. Depende da maneira como você faz enquanto associação civil. Então, quando você tiver uma associação civil fragilizada, uma associação civil que tiver uma situação em que o orçamento dela seja minúsculo em relação... mas nós vamos investir em esportes olímpicos... Então não é à toa que nós estamos vendendo o futebol, porque é exatamente o futebol que traz o dinheiro. Então as pessoas sabem perfeitamente, por mais que você tenha certidões, etc., que o investimento que você vai ter ali, você não vai conseguir ter a forma como você negociar dessa maneira. E o patrimônio que você tem, que é o maior sustentáculo que você tem, que é imobilizado, isso ainda pode passar para a mão da 777. Mas o Vasco vai ter condição de debater isso. Vai ser debatido pela associação civil, sim, que pode estar numa situação que não tem a condição de fazer diferente. Mas nós tivemos aqui uma preocupação. Então vamos pegar 10% das ações
e vamos emitir debêntures e vai entrar um dinheiro bom aí. Sim, para dar mais possibilidade de você estar mais fragilizado até chegar à possibilidade, mesmo que isso está previsto estatutariamente, você pode chegar a ficar com apenas 10%. Então, essa situação toda, ela precisa ser colocada para o torcedor do Vasco, principalmente para o torcedor do Vasco. Porque o torcedor do Vasco foi enrolado ao longo do tempo com essa história de 1,4 bilhão, de 2 bilhões, esses comentários absolutamente irresponsáveis que saem em setores da mídia, em pessoas que estão usando o torcedor do Vasco para contar histórias que não são verdadeiras. E, evidentemente, que o contrato precisa vir à tona. Na minha opinião, se o Vasco tiver uma proteção da sua base, se o Vasco tiver a obrigatoriedade do outro lado para ganhar dinheiro, ganhar título, se o Vasco tiver a proteção total de São Januário e de sua história, ele pode estar dentro de uma lógica de SAF, desde que hajam cláusulas de saída, que não foram faladas hoje, desde que haja dentro de uma lógica que não seja perene. Porque se é perene, quem está ali está para fazer negócio, pode fazer negócio com terceiros. Mas o Vasco estará protegido para negócio com terceiros. É o contrato que ninguém leu, mas está protegido para negócio com terceiro. Vai haver um novo ciclo se for para negócio com terceiro. Beleza, mas a associação ela não tem como, da maneira como as coisas estão sendo postas, ela retomar. Mas nós não estamos preocupados em retomar, nós estamos preocupados em fazer um Vasco diferente, que é a associação civil, e nós vamos fazer um Vasco do futebol, e nós vamos saber separar isso, vamos torcer para a associação civil ter êxito, ganhar muito, etc. E aí, quando nós falamos sobre essa história do sócio estatutário e sócio-torcedor, tem que deixar claro, o sócio-torcedor, o dinheiro é todo para a SAF. E o sócio estatutário é para a associação civil. Só que já foi dito na própria apresentação que, por uma questão de mercado, esse associado do chamado da associação civil, esse sócio estatutário, ele poderá haver, por questões de mercado, um valor. Daqui a pouco você pode ter um valor de mensalidade para sócio estatutário que inviabilize. E por mais que nós queiramos falar sobre outros esportes, a maioria esmagadora dos torcedores do Vasco se liga em futebol. Então, para eles serem sócios torcedores, se você não der uma proteção ao sócio estatutário, de maneira que o sócio estatutário tenha os maiores descontos, tenha as maiores benesses, ele vai passar para sócio torcedor. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Tudo bem, depois aí vou acabar de falar, aí vai comentar, não, porque tem esse ponto aqui, eu entendi, esse outro aqui eu discordo, esse outro aqui tem um outro ponto de vista, esse outro aqui nós vamos ver. O que tem que ser visto é o seguinte: esse contrato tem que ser apresentado. Essa história de que eu ouvi, porque é competente ou não é competente para ver, não é essa comissão, o presidente do Conselho Deliberativo vai dizer quem é competente ou não é competente, muito menos um conselheiro. Todos têm que ter acesso ao contrato, inclusive os sócios do Vasco. Aí, quaisquer coisas que tenham que ser discutidas, tem que ser discutidas com muito mais profundidade. Só que nós estamos discutindo aqui numa reunião, hoje é o quê? Dia 7 de julho. Está buscando uma marcação de uma GEP dia 30. Ou seja, nós estamos discutindo uma coisa, faltando 23 dias, e olha, foi muito boa essa discussão, nós vamos ter outras agora, a comissão vai se debruçar, e ainda não tem o contrato todo lido, os contratos não chegaram aos sócios do Vasco, não chegaram aos conselheiros do Vasco, aos vereadores do Vasco. Então, isso que eu estou dizendo aqui é para deixar claro para o torcedor do Vasco. Porque pode ser feito nessa reunião, pode ser falado, pode ser que vai ser muito bonito, mas o que está acontecendo no Vasco é isso. Existe outra solução? É claro que existe outra solução. Todo mundo que está sentado nessa mesa sabe que tem outra solução. Agora, o grande problema é que vocês não encontraram essa solução. Vocês não foram capazes de ter essa solução. E como não foram capazes de ter essa solução, vocês buscaram a solução que era a mais adequada para o objetivo que vocês tinham. 30 segundos, conselheiro. Foi dito na época que fizeram campanha, mas foi o objetivo posterior. Isso não tem a menor importância. Eu quero deixar claro aqui para a torcida do Vasco. Há uma preocupação muito grande com tudo que está acontecendo. Há uma preocupação muito grande. Nós temos que entender que o Vasco ele precisa ter algo que dê solidez, algo de fato que não faça com que o clube, a associação civil, fique totalmente fragilizada perante uma SAF. Conselheiro, 10 minutos, 1 minuto para encerramento, conselheiro. Nós queremos crescer juntos, nós queremos que o Vasco, isso tudo é papo de quem quer comprar. Na hora que comprar, vai fazer o que quiser entender. E, fundamentalmente, eu ouvi essa história dos troféus do Vasco. Porque vai ter curadoria. Os troféus do Vasco são do Vasco. Os troféus 40 segundos para a conclusão, conselheiro. E se vão considerar
que vão levar, que vão pegar, vão fazer curadoria ou cuidar daquele patrimônio do Vasco, tem que entender que continua sendo do Vasco. 30 segundos para a conclusão, conselheiro. Da área verde, que vai ser devidamente vista por parte da 20 segundos para a conclusão, conselheiro. Tem que ver se ela pode, se a 777 pode, no final das contas, ficar com aquilo, mas também dizer, olha, vai gastar 10 segundos para a conclusão, mais. conselheiro. Eu pago, então gasto menos, eu gasto mais. Muito obrigado, boa noite, continue aí com essa ilusão aos torcedores do Vasco. Muito obrigado.